Muito bem, pessoal. Olá, bom dia a todos. Introdução à Economia, aula 8 sobre o capítulo 8 do livro Análise Econômica. O tema de hoje é eficiência de mercado e o governo. Então, a partir de agora, aí, estamos gravando e perguntas, me avisem aí, me interrompam a qualquer momento, certo? Como eu já disse, capítulo 8 do Análise Econômica de Saporto Pereira, tá? Pode parecer muito grande aí a pauta de hoje, mas nem é, viu? Na verdade, eu posso uma breve introdução e a definição do conceito de falha de mercado. Nós vamos falar sobre os quatro tipos de falha de mercado: mercados imperfeitos, externalidades, bens públicos e informação imperfeita. E, na verdade, a aula de hoje, o tema é o papel do governo na eficiência dos mercados, ou tentativa de manter ou melhorar a eficiência dos mercados. Do ponto de vista da microeconomia, o governo pode agir de algumas maneiras. Nós vimos já que, por exemplo, o governo ele age cobrando impostos das pessoas e colocando tetos e pisos em alguns mercados. No caso, um preço máximo e um preço mínimo. Nós vimos que preço máximo e preço mínimo, em algumas circunstâncias, você pode causar ou excesso de demanda, como no caso do teto, ou excesso de oferta, como no caso do piso. Então, enfim, uma política que se colocada acaba sendo ineficiente. Já os impostos também são ineficientes, uma vez que eles aumentam o preço dos produtos. Por outro lado, ainda alguém poderia argumentar e falar a favor dessa intervenção de governo, em termos de governo, a única maneira do governo, ou principal maneira de o governo se financiar, né? Poder ter dinheiro para fazer os seus serviços e produtos, tais como infraestrutura, educação, saúde. Agora, também o governo tem um papel para manter a tentativa de ter uma eficiência no governo, nos mercados, que é o que nós vamos ver agora, a partir de agora. Então, após uma breve introdução e entendimento dessa ideia do que é uma falha de mercado, vamos ver os 4 tipos de falha de mercado. Hoje não deve ser uma discussão muito longa, não. E tem um exercício, uma atividade no final, como sempre. Primeiro conceito tem que entender essa ideia de eficiência. Como assim eficiência? Eficiência econômica, né, no caso, né, da economia. Antes até de falar e definir eficiência econômica, a gente tem que tentar definir a ideia de melhoria de Pareto. Wilfred Pareto foi um economista italiano do começo do século XX, fim do século XIX, que conceitou que uma determinada situação pode ser melhorada se você consegue melhorar com uma nova situação, você consegue melhorar a situação de todos sem prejudicar ninguém. Ou seja, enquanto você está conseguindo fazer isso, enquanto você consegue fazer melhorias de Pareto, é legal, por quê? Porque você está melhorando a situação de todos e não prejudica ninguém. O único problema vai ser quando você chega no máximo, ou seja, se eu quiser mudar a situação, fazer uma situação mais eficiente, só que eu prejudico uma pessoa, já não é melhoria de Pareto, já é o ponto máximo da melhoria de Pareto, que é o que a gente chama de eficiência de Pareto. O ponto eficiente de Pareto, aquele ponto máximo de eficiência, onde já está tudo tão bem alocado na economia, os recursos, que se você melhorar um pouquinho num lado, vai piorar do outro para alguém. Então, é essa a ideia de melhoria de Pareto e de eficiência de Pareto. Melhoria de Pareto, enquanto eu posso, eu vou melhorando sem prejudicar os outros. Quando eu chego numa situação que, prejudica uma pessoa pelo menos, então é a eficiência de Pareto. Já chegou no ponto máximo de eficiência. Bem, e o que é eficiência econômica? Eficiência econômica é isso, é quando a economia chega numa situação de eficiência de Pareto, ou seja, eu já aloquei os recursos, né, serviços, produtos, tudo na economia, de um modo que, se eu quiser melhorar, só prejudicando o outro, que é a ideia de eficiência de Pareto. Na verdade, é a mesma coisa, né? A eficiência econômica é definida como a ideia da eficiência de Pareto. Eu chego num ponto no qual para melhorar mais ainda a situação da economia, eu tenho que prejudicar pelo menos um,
Então, enfim, é eficiência econômica. Então, antes da eficiência econômica, tudo é ineficiência econômica. Então, por exemplo, quando eu estou com preço alto demais, se eu diminuir o preço, por exemplo, não é só como exemplo, eu posso melhorar a situação de algumas pessoas que podem comprar mais aquele produto, certo? E se a empresa não é prejudicada por isso, por esse aumento, por essa diminuição de preço, então é uma situação de ineficiência econômica. E quando eu diminuo o preço, eu vou para uma situação mais eficiente. Aí, se essa situação eficiente já chegou no máximo do máximo da eficiência, ou seja, se eu mexer, vou prejudicar alguém, então já é a eficiência econômica. É um pouco abstrata essa ideia, eu sei, mas é o ponto, né se tivesse que explicar para uma criança de 5 anos, ou 5 talvez não, mas aí 12, o que é uma ideia de eficiência econômica é isso. Já estou na situação de eficiência quando todos os recursos já foram alocados e já está bem, né, já estão bem alocados. Se eu quiser melhorar essa alocação, eu não consigo, porque eu vou prejudicar pelo menos uma pessoa. Essa é a ideia de eficiência econômica. Então, é normal, nesse sentido, que o país, a nação, os países, né, tenham objetivos de eficiência econômica. Seria legal ter uma distribuição de recursos de modo que as pessoas possam ser, né, que possa ter uma eficiência econômica global, né, ou seja, os recursos estão bem colocados e não teria como melhorar essa distribuição dos recursos sem prejudicar pelo menos uma pessoa. Então, essa daí é a ideia de eficiência econômica, o objetivo no qual a gente maximiza a eficiência econômica. Agora, vamos pensar aqui, vamos combinar, né, gente? É difícil, né, você chegar numa situação, mesmo num país desenvolvido, com as leis perfeitas, com a sociedade operando bem, é difícil você chegar numa situação de eficiência econômica total, né? Por quê? Justamente por isso, porque não é fácil você fazer essa tentativa de da maneira melhor na economia. E uma outra coisa também, vocês lembram que eu falei na primeira aula, a economia não funciona sozinha, ela está permeada pela sociedade e pela política, né, que é a relação entre a relação entre de poder entre as pessoas. Então, muitas vezes, essa discussão, ou seja, algumas pessoas mandam mais e querem, sei lá, ter uma quantidade de recursos maior do que os outros, que podem contribuir para não fazer com que a gente não atinja a eficiência econômica. Aí entra naquela ideia de justiça, né? Note que economia e justiça são coisas diferentes. Uma coisa é ter uma distribuição eficiente do ponto de vista econômico, outra coisa é ter uma distribuição justa do ponto de vista da justiça, né? Que também é uma coisa abstrata também, se a gente parar para pensar. O que seria uma distribuição de recurso mais justa? Por exemplo, ninguém faltar recursos, não faltar nenhum recurso para nenhuma pessoa, tá certo? Ou seja, ninguém passar fome. Isso seria justo, mas isso não necessariamente é eficaz, é eficiente do ponto de vista econômico, tá, gente? Não necessariamente é eficiente. Por quê? Porque você teria que distribuir, às vezes, alguns recursos para algumas pessoas que não estão utilizando ou não estão contribuindo para a sociedade como um todo. Então, por exemplo, tem pessoas só como exemplo, um morador de rua que não trabalha, ele poderia trabalhar para ajudar a sociedade a produzir, distribuir os recursos, né? No entanto, ele não consegue, enfim, por motivos totalmente alheios à economia, né? Por questões psicológicas dele, por questões sociais da família ou do local onde ele estava inserido. Então, justiça e economia não são iguais. Uma alocação econômica pode ser eficiente, mas pode não ser justa. Ou o contrário, uma situação justa, né, ou seja, as pessoas estão recebendo, pode não ser eficiente do ponto de vista econômico. Tá certo? E o duro é que nós aqui, economistas, só conseguimos mostrar se uma dada situação é eficiente do ponto de vista econômico ou não. Não tem como o economista falar em justiça. Então, por isso que aí acaba entrando outros cientistas sociais na parada aí para opinar e, por exemplo, advocar um papel do governo que faça algumas políticas que sejam justas. Então, por exemplo, sei lá, uma política social que redistribua uma renda mínima numa sociedade, que é a renda mínima
né, o Bolsa Família, no caso do Brasil. Tem outros países que também têm, vários países têm essa bolsa, uma espécie de bolsa, né? Um dinheiro que o governo distribui para as pessoas de baixa renda, para que não falte pelo menos alimentos. Enfim, se isso certamente não é eficiente, porque o governo teria que gastar e pegar e cobrar impostos dos outros, que faz com que os preços aumentem. E para poder financiar o pagamento da Bolsa Família. Então, nós temos uma ineficiência econômica para cobrir uma coisa que, do ponto de vista da justiça, seria legal de fazer. Bom, então vamos lá. Lembrando que economistas, né, agora antes de começar, lembrando que economistas não conseguem ir muito além disso, a gente só consegue falar em termos de eficiência econômica, o que é uma falha de mercado, do ponto de vista da economia. A falha de mercado ocorre quando um equilíbrio de mercado entre demanda e oferta, aqueles que vocês viram aí bastante, ele falha em ser um equilíbrio eficiente, ou seja, fica dando aí melhorias de Pareto. Você poderia fazer algum tipo de melhoria de Pareto para melhorar a situação sem piorar né? E atingir uma situação mais eficiente. Então, essas 4 situações que eu vou mostrar agora são falhas de mercado, ou seja, são situações no qual, do ponto de vista econômico, não justiça, do ponto de vista econômico, é ineficiente, tá certo? São 4 situações, do ponto de vista da microeconomia, nos quais a gente tem falhas de mercado. Quando ocorrem mercados imperfeitos, a presença de externalidades, quando existem bens públicos e quando existe informação imperfeita. Vou falar sobre cada um desses 4 hoje, e aí termina a aula de hoje, né? Então, lembrando também que hoje é a última aula de microeconomia, a partir da semana que vem, no capítulo 9, vamos falar sobre macroeconomia, tá? Muito bem. Mercados imperfeitos vocês já viram, e eu vou repassar agora falando sobre essa questão da falha de mercado em particular. E depois tem as externalidades, os bens públicos e informação imperfeita, como situações no qual existem falhas de mercado e, por conta disso, haveria uma possibilidade de intervenção do governo para corrigir essa ineficiência e fazer com que o equilíbrio de mercado seja mais eficiente do ponto de vista que a gente definiu agora há pouco, tá bom? Então vamos ver essas 4 coisas aí. Mercados imperfeitos, em primeiro lugar. Muito bem. Lembra de estrutura de mercado? Tá? Que a gente viu as 4 estruturas de mercado? Pois bem, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. São 4 estruturas de mercado que a gente viu. Só uma delas é eficiente do ponto de vista da economia, a competição perfeita. Na competição perfeita, ela é eficiente porque o preço e a quantidade é aquela que equilibra demanda e oferta do ponto de vista das duas, tanto da demanda quanto da oferta. Já as outras 3 situações de estrutura de mercado, ou seja, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística, as 3 em conjunto são conhecidas como competição imperfeita. Nessas 3 estruturas de mercado, vai haver algum tipo de poder de mercado, vocês lembram disso. E, em tendo poder de mercado, o preço do produto vai ser um pouco maior do que ele seria se fosse uma competição perfeita. Lembra disso? Competição perfeita, produto homogêneo e vários fornecedores. Nessa situação, o preço é dado, tá? Já no oligopólio, você tem poucas pessoas, ou no monopólio, que você tem uma empresa, no caso, poucas empresas, oligopólio, uma empresa no monopólio. E a concorrência monopolística, que você tem produtos diferenciados, embora tenha muitas empresas, existe possibilidade de ter poder de mercado. Se tem poder de mercado, o preço não vai ser o preço da concorrência perfeita, vai ser um preço acima. No caso do monopólio, mais acima de todos, mas no caso do oligopólio e da concorrência monopolística, também vai existir um preço acima do que seria se fosse concorrência perfeita. Isso daí são consideradas falhas de mercado. Tá? Então, aqui tem o gráfico que mostra isso. O preço na competição perfeita seria esse preço aqui, onde custo marginal igual a receita marginal, oferta igual a demanda.
Seria esse preço aqui. Já no monopólio vai ser isso, vai ser acima. E a quantidade vai ser um pouco menor do que seria se fosse aqui, ó, nesse pelinha. Pelinha aqui. Ou seja, o monopólio ele tem poder de mercado. E um outro detalhe que, além de ter poder de mercado, preço maior, a quantidade oferecida é menor. Então, você tem aí falha de mercado que pode ser corrigida pelo governo na presença de monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. Beleza. Como recorrigir essas ineficiências no mercado aí, por ação de governo? Bom, nós até já vimos, né, na aula passada, na aula 7, capítulo 7 do livro mostra que tanto para oligopólio quanto para monopólio, você pode, ou mesmo até para concorrência monopolística, você pode fazer com que esse mercado seja mais eficiente através da regulação. Ou seja, o governo cria leis que vai acompanhar e permitir preços máximos, por exemplo, no caso do monopólio, certo? Vai regular o preço, vai dizer qual deve ser o preço do oligopólio, do monopólio, ou vai acompanhar através de leis antitrust para que, no caso do oligopólio e da concorrência monopolística, os preços não passem demais de um certo patamar, que é, por exemplo, aquele caso dos postos de gasolina, né? São leis que vão acompanhar, dar um preço máximo para o petróleo ou para a gasolina, no caso, né? Então, como que a gente corrige essa falha de mercado chamada competição imperfeita, os 3 casos? Através de regulação de governo, leis antitrusts, regulação, enfim, é a solução para essa primeira falha de mercado, né, mercados imperfeitos. Bom, e no caso da externalidade? Bom, primeiro precisa definir o que é uma externalidade, né? Existe uma externalidade quando efeitos da produção ou efeitos de um consumo de um bem ou serviço agem sobre terceiros, tá? E esses efeitos não estão envolvidos na atividade, não estão refletindo na atividade econômica. Tem 2 exemplos aqui, vamos falar sobre eles, e pensando que quando o efeito é prejudicial, a externalidade é negativa, quando o efeito é benéfico, a externalidade é positiva. Já vou explicar isso melhor aqui. Vamos começar pela externalidade negativa? Ou seja, quando existe um efeito de sobre algum terceiro, uma outra parte, que não tem nada a ver com a atividade econômica, quando o efeito é prejudicial, nós temos uma externalidade negativa. Então, olha só, oferta e demanda, tá? Eu tenho uma oferta, uma demanda de um certo produto, e por conta disso eu tenho um preço e uma quantidade. Tudo bem. Só que essa produção ou esse consumo envolve um efeito prejudicial sobre uma terceira parte que não tem nada a ver com a história. Não é nem oferta, nem demanda, é um cara ali que está fora da situação de mercado. Não estou nem comprando nem vendendo. Então, pensa numa empresa que produz, sei lá, detergente e cobra R$ 1,79 um vidro de detergente de coco para uma pessoa que vai lá e compra, paga R$ 1,79. Esse R$ 1,79 aí ela vai lá e vende, sei lá, 1 milhão de vidrinhos desse detergente. Tudo bem. Esse R$ 1,79 está refletindo os custos dela, o poder de mercado que ela eventualmente tenha, né, a demanda pelo produto, se o produto é diferenciado ou homogêneo, provavelmente homogêneo, né, porque enfim, detergente de coco é tudo igual, seja lá qual empresa fizer. Beleza, o mercado está lá funcionando bem. Só que para produzir este detergente, a empresa está poluindo o rio. Ou seja, existem aí uns subprodutos da produção do detergente que ela precisa jogar fora. E ela vai lá e joga no rio na cara dura, sem incorrer nenhum custo, sem correr custo para, por exemplo, tentar corrigir isso. Ela vai lá e joga. Como antigamente muitas empresas faziam, né? Hoje em dia não pode, né?
mas vamos pensar um tempo atrás aí. Então, aí ela vai lá e joga, custa 1,79 o produto, lembra? Então, esse custo de você limpar a poluição que você está causando no rio não está envolvida nesse caso. Então, ela fica lá só poluindo o rio. O que acontece com uma terceira parte? Por exemplo, um pescador que está lá no rio, lá na frente, tentando pescar. Putz, daí está lá agora pescando num rio cada vez mais sujo. Essa sujeira vai e mata alguns dos peixes. E, e aí, esses peixes, sobra cada vez menos peixe para ele pescar. Então, se ele conseguia pescar 1.000 peixes por dia, aí, de repente agora só consegue pescar 100, ou 50, ou 10, pior ainda, se for muita poluição, né? Ou simplesmente não consegue mais pescar nada. Então, essa é uma externalidade negativa, né? Um efeito prejudicial que não está sendo contabilizado no mercado, tá certo? Então, se fosse alguém chegasse e obrigasse, ou se alguém chegasse e cobrasse um imposto sobre poluição, o que o cara ia fazer? Bom, ele ia falar, ops, estão me cobrando, então, quer saber? Eu vou limpar o rio, eu vou colocar um filtro que vai jogar uma água mais limpa no rio, e aí, só que eu vou ter que cobrar mais caro o produto, porque, tá vendo? Estou internalizando nessa atividade esse custo, que antes estava fora. Então, aí vai ter que custar, sei lá, 2,29, contando esse custo a mais que eu estou tendo agora de limpar o rio. Ou seja, estou corrigindo a externalidade. E é isso mesmo que acabou acontecendo em vários casos, quando, olha isso, esse exemplo aqui, aconteceu em vários casos quando tinha poluição, né? As empresas não lidavam com a poluição, não colocavam no preço de mercado, aí o produto podia ser mais baixo, o preço do produto podia ser mais baixo. Por quê? Porque eu não estava lidando com a poluição. Aí, né, nos últimos 50, 60, 70 anos, aí foi aumentando bastante essa questão de, opa, não, peraí, você está causando, você está produzindo e está causando externalidade. Então, vai dentro do mercado, pode ser até uma competição perfeita, o preço pode ser 1,79, beleza. Só que esse 1,79 não está refletindo o custo real. O custo real teria que ser um custo tal que eu retiro a poluição e não pago e eu, né, levo em conta todos os custos, inclusive o custo de limpar, não deixar o rio poluir. Muito bem. Como corrigir essa externalidade negativa? Através da atividade de governo. Já vou falar sobre isso. Mas dê uma olhada aqui. Faz de conta, então, que é essa empresa que o, produz o detergente com a oferta O. Tá certo? Com essa oferta aqui. E a demanda por detergente é a curva azul, que nem, não muda, tá? A demanda, ela tá bonitinha numa boa. E aí ela cobra 1,79, PM igual a 1,79. E aí eu vendo, sei lá, 1 milhão de frascos. E aí, o problema é o seguinte, 1,79, sem contar a poluição que eu estou fazendo no rio. Só que, na verdade, está tendo um custo, que é essa que eu estou chamando de CMS, custo marginal de oferta, né, que está acima da oferta real. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa curva vermelha aqui é a curva de oferta sem a gente pensar na externalidade negativa. Agora, se por acaso alguém chegar e falar, opa, tu vai ter que pagar imposto, então, opa, vou proibir de você jogar qualquer coisa no rio, a não suja, você vai ter que limpar, botar um filtro, seja lá o que for. Aí o cara fala, então, peraí, então calma aí, eu vou ter que aumentar, colocar esse custo a mais. Então, nesse sentido, eu vou ter que me ajustar a curva de oferta para, não para O, mas para essa CMS aqui, tá certo? Então, o que acontece? Agora, com essa demanda, que demanda não muda, certo? Né? Eu vou ter que, sim, me ajustar para essa curva de oferta aqui. E olha o que acontece, com essa curva o preço é maior. Tinha que ser o preço maior mesmo, né, gente? Por quê? Porque eu vou ter que ter agora um custo de limpar o rio, de colocar um filtro para não deixar sujar o rio. Aí meu preço vai ser maior, 2,29. E como vocês bem sabem, demanda, ela reage consumindo menos quando você aumenta o preço. Olha o que acontece com o consumo, diminui, tá certo? Então, o resultado final da história é
quando eu levo em conta o custo marginal, ou seja, a externalidade negativa, a quantidade vai ser menor consumida e o preço vai ser maior. E como é que o governo pode corrigir isso? E o governo tem que fazer alguma coisa, porque senão a empresa vai chegar e vai ficar só fazendo isso, produzindo a 1, vendendo a 1,79 e limpando o rio, coisa nenhuma. Então, o governo pode ou criar um imposto igual eu sugeri aqui, mas essa não é a única solução para externalidades negativas. Eu posso proibir ou então obrigar a que todas as empresas que utilizam um bem público como o rio, né, que é um bem que pertence a todos, né, o rio pertence à cidade, a todo mundo pode usar o rio. Então, ele pode fazer isso, obrigar que qualquer empresa que jogue dejetos no rio, um, que coloque filtros antipoluentes. E foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Sabe esse rio que corta Londres, o Tamisa, né? Thames River? Ele já foi sujo, mas sujo, foi nojento. Porque na primeira Revolução Industrial, quando a Inglaterra estava lá produzindo né, os seus produtos industriais a todo vapor, acontecia muitas vezes isso. Dejetos da produção, eles, ao invés de tratar com filtros e tal, ou né, e aí cobrar por isso a mais, o que eles faziam? Eles jogavam no rio. Então, assim, o rio Tamisa já foi mais poluído, igual o nosso rio Tietê é hoje, né? E aí? E aí é que o governo começou, não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. Então, aí ele exige com filtros, ou então ele cobra imposto, e essa diferença aí você obriga a empresa a se ajustar, né? Tipo assim, ou você paga imposto ou você cuida do seu lixo, né? E aí é isso que aconteceu. As empresas vinham esses impostos altos e preferiam cuidar. Só que o efeito que acontece, vocês já viram, né? O preço vai aumentar inevitavelmente. Por quê? Ué, porque aumenta o custo, né? Agora a gente tem um custo de tratar. E outro efeito vai ser diminuir a produção um pouco. Por quê? Porque o preço está mais alto e a demanda se ajusta desse jeito. Tá bom? Então, como corrigir externalidades negativas? Criando imposto ou, né, obrigando, através de lei, fazendo com que o poluidor se ajuste. No caso do rio Tietê, no Brasil, até hoje o rio é sujo, né? E até hoje tem algumas empresas que poluem bem menos do que antes, porque existe também esse efeito aí do governo exigir filtros para que as empresas poluam o rio, mas um pouco do problema do Tietê é outro, um pouco do problema do Tietê é esgoto, que não é tratado em algumas casas, algumas residências, de maneira informal, é jogado no rio. E, além disso, também parte do problema do Tietê é isso, que as pessoas jogam coisas, não sei se vocês já viram, cama velha, móveis velhos, né, tudo estragado, e o pessoal vai e joga no rio Tietê. Gente, e o Rio Pinheiros é a mesma coisa, porque os dois rios são ligados, né? Gente, isso daí é externalidade negativa clássica, né? Eu estou jogando meu lixo, que eu preciso jogar o lixo, só que eu jogo no lixo impactando os outros. Quem, no caso? Quem poderia, sei lá, pescar no Rio Tietê, gostaria de pescar? Quem gostaria de nadar no Rio Tietê? Quem gostaria de passear de navio num barco no Rio Tietê? Hoje pode parecer um absurdo fazer essas três atividades no Rio Tietê, né? Nadar, pescar e passear no rio. Mas tem rios na Europa que o pessoal faz isso hoje. Por quê? Porque o rio é limpo, né? Então eu posso utilizar o rio para ter passeio de barco, eu posso utilizar o rio para nadar e para pescar. E tudo isso porque não estão cuidando da externalidade negativa, tá certo? Então, enfim, o dia que vocês vão saber do Rio Tietê limpo é o dia que cuidarem dessa externalidade negativa que existe. Externalidade positiva, gente, é, é o contrário, tá certo? É um efeito positivo que não é contabilizado nas coisas. Quando existe como é que fala? Uma, uh, uma operação, quando existe uma ação de oferta e demanda e não está sendo contabilizado de uma coisa boa. Por exemplo, o caso clássico é a educação. Quando você estuda, né, você está
gastando aí, né? Você tem oferta e demanda, você paga, sei lá, não vamos pensar numa faculdade privada primeiro, eu pago R$ 1.000 por um curso de administração, e aí eu vou aprendendo, conhecendo, depois de 4 anos, eu vou sair, né, um especialista em administração que vai saber trabalhar nas empresas, e, enfim, oferta e demanda aí tem um efeito que você paga para isso, né? Você paga para poder ser uma mão de obra especializada daqui a 4 anos. Então, é isso. Só que tem um benefício extra, né? Que é aquela história. Um trabalhador não qualificado, ou sem nenhuma qualificação, ou com baixa qualificação, você pode colocar em poucas atividades de trabalho, né? Já uma pessoa educada, com mestrado, com doutorado, mais ainda, quanto mais educação a pessoa tem, mais a sociedade se beneficia também, além da própria pessoa. E daí que está a externalidade positiva. Ou seja, né, a operação de mercado foi comprei educação, paguei R$ 1.000 e me beneficiei. Perfeito. Tá aí dentro do preço, tudo certinho. Só que, além disso, a sociedade se beneficia também, certo? A cidade se beneficia. Agora eu tenho administradores aí que, enfim, estão formados e conseguem trabalhar melhor enfim, e ter como é que faz? Um impacto positivo sobre a sociedade. Então, é algo assim, quer ver? Ó, o preço de mercado, R$ 1.000 está aqui e hum, a quantidade de administradores ou de pessoas que estão trabalhando está aqui. Se eu quiser incluir esse benefício, fazer com que ele seja, não é? Perdão, é esse aqui, ó. Não, desculpe, está aqui. É isso mesmo que eu falei para vocês. PM e o QM. Então, essa externalidade positiva, essa é a situação inicial. Se eu pensar que a sociedade também se beneficia, então, né, para uma mesma oferta, a demanda poderia ser essa daqui, né, com, com uma quantidade maior de pessoas formadas e um preço menor, tá? Em outras palavras, a educação é uma assim como o rio sujar o rio, eu queria diminuir, fazer com que impeça, produza menos, né? Menos poluição. Aqui eu quero fazer o contrário, eu quero induzir que mais gente vá para a faculdade. Então, como que eu posso chegar numa situação que estrela aqui, onde tem benefício para todos, também esse benefício para a sociedade também é incluída? Através do contrário do imposto. O que é o contrário do imposto, gente? O imposto eu tenho que pagar, né? O contrário do imposto é o subsídio. O subsídio eu recebo. Então é por isso que existe bolsa de estudo, do CAPES, do CNPq, sei lá de onde, bolsa no exterior. Por que existe bolsa de estudo para mestrado e doutorado? Porque eu quero que tenha mais gente fazendo mestrado e doutorado, mais gente como é que fala? Mais gente preparada, mais preparada ainda do que só o nível de graduação. Então, eu dou uma bolsa, dou um subsídio que faz com que o preço venha de PM, venha para P estrela, e aí eu consigo formar mais gente, não só QM, pessoas educadas, mas sim Q estrela, pessoas educadas. Então, a externalidade negativa eu corrijo criando imposto ou proibindo via lei a atividade que não seja a externalidade não seja lidada com. Aqui no positivo eu crio um subsídio que é para incentivar, né, e fazer com que, enfim, esse benefício da sociedade até aumente, tá? Então é isso, gente. Externalidade é uma coisa que está fora, né, um efeito fora da atividade, um efeito negativo ou positivo que não está sendo incluído, mas que está afetando terceiros, né? Então, a poluição, no caso da negativa, e o nível de educação na sociedade, no caso da positiva. No caso da externalidade negativa, eu crio, para tratá-la, para, né, corrigir, eu crio um imposto ou proíbo, né, que você não lide com a externalidade negativa, ou no caso da externalidade positiva, eu crio um subsídio para incentivar, tá bom? Então, mercados imperfeitos, externalidades. Terceiro caso
de falha de mercado, que é a ideia dos bens públicos. Vamos lá. Bens privados e bens públicos. Como assim? Um bem privado, um bem público? Bom, vocês vão de lembrar que, também, acho que do capítulo 2, tinha a ideia de bens privados, que quase todos os bens eram privados, ou bens econômicos. São aqueles bens que, se você quer obter um certo bem, exige esforço humano. E com esse esforço humano, você acaba expressando o valor, né, desse produto ou desse bem através do seu preço. Então, por exemplo, essa caneta aqui, que eu estou mostrando, essa caneta tem um valor, sei lá, R$ 2, né? E é um bem privado. Se uma vez que eu adquirir isso, pagar os R$ 2, ele vira um bem de alguém, vira de uma pessoa, né? Bem privado. E ele tem um preço, R$ 2. Alguns bens na sociedade não têm preço, não têm dono, vamos dizer assim, tá certo? Como, por exemplo, uma praia. Quem é dono da areia da Praia de Santos? Uma pessoa em particular? Não. Existem praias privadas? Existem. Né? Tem praias que uma pessoa pagou um certo valor para o país, o estado ou o município para ser o dono e só ela usar de maneira restrita aquele bem. Mas, em geral, coisas como praias, ou rios, ou oceanos, né, ou montanhas, elas não têm preço. Então, elas não são bens privados. Tá? Então, na verdade, vão ser bens públicos, talvez. Vamos falar sobre bem público definido daqui a pouquinho. O ponto é que eles não são bem privados. Bem privado, quem que cuida de bem privado? Quem que faz com que haja uma alocação de bens privados? Oferta e demanda. Né? Então, o celular custa R$ 2.000, mas se por algum motivo tiver algum problema de alocação, diminuir a oferta, o preço vai para 2.500, preço e quantidade se ajusta dentro daquele mercado. Então, bem privado é isso. Agora, quando não tem preço, e a praia? Isso daí é uma falha de mercado, também igual as outras falhas de mercado que a gente está analisando aqui nesse capítulo 8. E o governo vai ter que intervir para essa situação no qual os bens não são privados. Alguma coisa ele vai ter que fazer. Tá? Então, um bem público está definido como preços que não são excluíveis nem rivais. Mas, para isso, eu tenho que pensar, colocar para vocês duas perguntas. Para poder dizer se um bem é público, até para definir o que é um bem público, eu preciso responder duas perguntas. Esse bem é excluível? Né? E dois, esse bem, o uso do bem é um uso rival? Calma aí, vamos explicar. Um bem excluível. Bem excluível significa que eu consigo impedir o uso dos outros, ou o consumo dos outros, se ele for adquirido, se ele for de alguém. Então, um bem excluível é um celular. Tá? Quando você paga R$ 2.000 na loja e leva a nota fiscal, esse bem, pronto, está excluído. Ele só você agora que pagou os R$ 2.000 é que pode utilizá-lo. Tá? Se você me emprestar um segundo, eu vou utilizo, mas eu não posso simplesmente passar a mão no seu celular e levar, porque a lei né, me protege de que pessoas que pegam bens de outros que são excluídos, que são os donos daqueles bens, né, ou seja, tem alguma excluibilidade, a lei vai lá e tem uma punição para isso, prende a pessoa, enfim, paga multa, etc, etc. Então, bem incluível é quando você consegue impedir o consumo dos outros, tá certo? Se você não consegue impedir o consumo dos outros, então é não excluível. Vamos chegar lá daqui a pouco. O uso do bem, ele é rival? Em outras palavras, se eu usar, você não consegue usar? Tá? Por exemplo, um sanduíche. Eu compro um sanduíche ali. Esse sanduíche, o uso dele é rival? É, né? Porque se eu usar o sanduíche, ou seja, se eu der uma mordida, uma dentada naquele sanduíche, aquele pedaço que eu comi já não pode ser utilizado por outra pessoa. Ou se eu comer o sanduíche inteiro, outra pessoa não consegue fazer a mesma coisa. Então há uma rivalidade no uso, tá certo? O uso de um impede o uso por outra pessoa.
Então, pode parecer esquisita essas duas perguntas, mas dá uma pensada aí. O bem é excluível? Ou seja, consigo impedir o consumo de outros, sim ou não? O bem, ele é rival? Isto é, se uma pessoa usa, você consegue impedir o uso de outra? Sim ou não? Dependendo se você responder sim ou não para essas duas perguntas, vai acontecer de você vai cair em quatro casos. E eu vou falar sobre esses quatro casos, sendo que os dois extremos é bens privados e bem público, tá? Bem privado e bem público. Bens privados e bens públicos. Então, olha aqui, eu repeti de novo as duas perguntas: se o bem é excluível ou se o bem é rival. Olha só, sim e sim. Se você responder sim para as duas perguntas, trata-se de bens privados. Ou seja, um bem, ele é excluível, como comida, por exemplo. Comida é excluível? É, porque aquele sanduíche, se um adquire, o outro está fora. Né? Eu paguei R$ 10 pelo prato de comida, sai fora, esse prato é meu. O uso é rival? Sim, por quê? Isto é, se aquele prato de comida uma pessoa começar a comer, come aquela comida, outra pessoa não consegue comer também, tá certo? Estrada com pedágio congestionada, é estranho, mas uma estrada que paga pedágio, o pedágio ele é um elemento de excluibilidade. Pega uma estrada com pedágio, significa que só quem pagar o pedágio vai utilizar. Então ele é excluível, sim. E uma estrada com muitos automóveis, congestionada nesse sentido, com muitos automóveis, se eu usar um espaço da estrada, você não pode usar o mesmo espaço da estrada, porque já está bastante cheia, tá certo? Um, então, os bens privados, tais como comida, a resposta é sim para os dois casos. Então, bens privados são excluíveis e rivais. Ou seja, a grande maioria dos bens são assim, gente. Então, para bem privado, o governo não precisa agir, não precisa fazer nada, né? A não ser aqueles casos que a gente já mencionou, né? De externalidades e de competição imperfeita, né? Isso a gente já falou sobre isso. Mas a maioria dos bens são bens privados e o governo não precisa fazer nada. Agora, pensa num bem público. Bens públicos. O bem é excluível? Não. O bem é de uso rival? Não. Eu te coloquei três exemplos aqui: defesa pública, conhecimento, rodovia sem pedágio, sem trânsito, mas pensa na luz. Luz. Luz pública, luz numa rua, tá? O governo vai lá e coloca um poste com luz numa rua que antes era escura, todo mundo tinha medo de andar por ali porque estava escura à noite, ninguém andava. Aí o governo vai lá e coloca uma luz. Primeiro, o bem é excluível. Você pode, quando você oferece a luz, né, na rua, você pode excluir alguém de usar? Não, né? Em outras palavras, se alguém está lá andando naquela rua clara e vier uma outra pessoa também pode passar ali. Você não vai poder excluí-la. A não ser que você cobrasse um pedágio para usar a luz da rua, para né, caminhar na rua e o teu benefício daquela luz. Rival, uso rival. O uso é rival, ou seja, se eu passar ali na rua usando, outra pessoa não vai conseguir usar? Também não, né? Porque os dois podem se beneficiar da luz. Tá? Se eu estou caminhando aqui numa calçada e você está caminhando na outra, e a luz está clareando as duas calçadas, não tem como não é um uso rival. Os dois podem usar. Então, defesa pública também é assim, ou seja, segurança pública, polícia, né? Polícia tem um bairro super perigoso, de repente tem um momento de policiamento. Para mim, fica mais seguro, mas para você também. E é excluível? Não, não posso. Quando o governo do estado coloca a polícia, é para todos, não é só para um que pague o do mundo. E é a mesma coisa, se a segurança eu me beneficio dela, você passando na mesma rua, você também pode se beneficiar. Conhecimento também é assim, né? Criaram o genoma do Covid, do vírus da coronavírus.
Esse conhecimento pode usar para qualquer pessoa querer fazer uma vacina, entendeu? O conhecimento é aberto. Agora, lógico que em alguns casos o conhecimento é fechado. Vocês já viram revistas pagas, livros são pagos aí, você está excluindo pelo preço. Então, você está saindo daqui. Mas conhecimento como um todo, ele é um bem público. Rodovia sem pedágio, sem trânsito. Uma rodovia sem pedágio, eu posso entrar com o carro a qualquer hora que eu quiser. Então, não é excluível, porque eu vou lá e entro, não tem pedágio que vai me segurar fora. Então, não é excluível. E se não tiver trânsito, duas pessoas não vai ter uso rival, porque não tem trânsito. Tá? Em outras palavras, eu entro com o carro e você entra com o carro atrás de mim ou na minha frente. Dá para usar os dois. Então, vira um bem público. Então, nesse sentido, bem público, eles não são nem excluíveis e nem rivais. Tá certo? Aí a gente cai nesses dois casos aqui de bens privados e bens públicos. Bom, o tópico agora que a gente está debatendo é bens públicos, tá? Que é o que interessa. Eu vou também explicar esses outros dois aqui, monopólio natural e recurso comum, mas a maior parte das coisas aqui é quase tudo vai ser bem privado. Para o bem privado, a gente tem os mercados privados, ou seja, oferta e demanda, pago preço exclusivo, né, e uso rival, não, quase todos os produtos. E os bens públicos já mostrei para vocês, e eu vou falar um pouco mais sobre bem público daqui a pouco. Tem dois casos intermediários, que é quando o caso de recurso comum e monopólio natural. O recurso comum, já vou falar para vocês, e com o monopólio natural, como que trata, e depois, por último, a gente fala dos bens públicos. O recurso comum é o seguinte: eu não consigo excluir o uso das pessoas, mas ele é um uso rival. Então, é não aqui e sim aqui. Por exemplo, o rio, a pescaria no rio, recurso comum. E o meio ambiente também é assim, rodovia sem pedágio congestionado também é assim. Vou ficar no exemplo dos peixes aqui. Vamos lá. Estamos lá pescando no tal do rio Piracicaba. Eu e você. Ah, é excluível o uso a possibilidade de pescar? Não, porque eu não posso ficar proibindo uma pessoa de pescar e a outra de sim pode pescar. O único caso em que é possível é o caso daqueles pesqueiros, não sei se vocês já viram, o pessoal vai lá e paga o peixe que pesca. Mas aí eu estou saindo do não e vindo para o sim, aí eu virei um bem privado. Pesqueiro é um bem privado. Agora, pescar num rio qualquer, ele é não excluível e uso rival, né? Por quê? Porque se eu pescar um peixe, você não pode pescar aquele mesmo peixe mais. Em outras palavras, você tem 1.000 peixes, eu pescar um, sobram 999. Né? O problema do recurso comum, gente, é o seguinte: quando começam a pescar demais, tá certo? Alguém vem com uma rede e pesca 999 dos 1.000 peixes, sobra um peixe. Daí, se um peixe aí para três pescadores não dá, né? Então, o problema do recurso comum é aquela história, por não ser não excluível, né? Ele é um bem rival, mas ele, como ele é não excluível, olha o que acontece. Eu posso ir lá pegar, né? Posso pegar à vontade e, e não pagar por isso, né? Por quê? Porque ele é não tem, ele é não excluível. Eu não posso pegar quanto eu quiser, é não excluível. E aí eu posso usar o recurso até o limite, como eu falei. Alguém vem com a rede, pega o 999 peixes, só sobra um, aí não sobra nem peixinho sequer, né? Então é o que a gente chama também excluíveis. Se é não excluível, por que eu vou pagar? Não tem incentivo nenhum para pagar, porque os outros eu fico esperando que alguém pague se for né, fornecer o tal do bem. Então, hum, esse problema aí do carona faz com que não seja possível lidar com esse bem aqui. E o monopólio natural? Qual que é a ideia do monopólio natural? Pensa bombeiro, TV a cabo, ou até estrada com pedágio sem trânsito. Vamos pensar num desses exemplos aqui, sei lá, TV a cabo. Ele é um bem excluível? Sim. Eu ponho um preço, eu ponho um preço, sei lá, R$ 300
R$ 300 o preço por mês da assinatura da NET. Só que o bem, ele é rival? Não. Né? Até certo ponto, não. Em outras palavras, uma vez que eu forneço o sinal de TV a cabo, todo mundo que está lá naquela casa tem acesso a essa TV a cabo, o tanto que for. Tá? Então, se eu comprei e paguei 300, a esposa, o filho, a filha, o cachorro, todo mundo que está na casa pode usar ao mesmo tempo, tá certo? E por conta disso pode acabar tendo uh, um problema de monopólio, né? Que é o mesmo problema que o monopólio, ou seja, tá, tá, o produto ele é fornecido aqui. Pode ser fornecido de maneira ineficiente, como a gente falou, né? Qualquer um daqueles três estruturas de mercado, competição imperfeita, são ineficientes. E o monopólio natural também. Então, o que acontece? Esses dois casos aqui são intermediários entre os bens privados e os bens públicos. Aqui é não excluível, mas é rival, e esse daqui ele é excluível, só que não rival. Agora, então já sabe, a solução para os bens privados é o próprio mercado. Solução para o recurso comum é tratar a excludibilidade, a não excludibilidade. Então, por exemplo, onde é possível, você faz com que nem o exemplo dos peixes, né? Você pague por isso. O meio ambiente também, se você usou a madeira do meio ambiente, pague por isso, só que controlando. Por isso que tem que ter um Ministério do Meio Ambiente que não deixe um uso exagerado do meio ambiente, porque senão acaba todas as florestas, todas as árvores, né? Por exemplo. E aqui, nesse caso, tem que ser alguma coisa que trate, faça com essa questão da não rivalidade do bem. Então, como a gente trata um monopólio, lembra? Com regulação, aula passada. Beleza. Então vamos falar agora desse último, bens públicos. Lembre-se, o bem público você não consegue excluir e o uso é não rival, como a defesa pública e o conhecimento. E agora, hein? O problema, o que vai acontecer com o bem público? Vai acontecer um pouco desse problema dos bens não excluíveis, tá? Se eu oferecer, eu não. Se ninguém oferecer, não vai ter, né? E a questão do rivalidade. Se eu não posso proibir o uso. Então, pensa bem em defesa pública. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: cada um aí da sala, dos 45 alunos, cada um vai ter que dar R$ 100 por mês para a gente pagar a defesa pública. Aí todo mundo vai falar: peraí, eu não quero. Por quê? Porque se uma pessoa só, pagar os 45, os 450 e já ofereceu o bem público, ela vai ter incentivo para não oferecer o bem, porque ele já está sendo oferecido, para que eu vou pagar? É o problema do carona, é exatamente isso. O cidadão que pega carona, vamos supor, um carro aí com 4, 5 lugares. Você quer carona? Quero. Aí, se eu vou de carona contigo, só que eu não pago a gasolina. Quem que pagou a gasolina? O motorista. Mesma coisa aqui, defesa pública. Se uma pessoa pagar, as outras não vão ter incentivo para pagar, né? Então vai cair essa ideia do problema do carona. Como que eu resolvo esse problema? Né? Como resolver esse problema? É a ideia dos bens públicos, a ideia de que o governo forneça o bem público. E é por isso que o governo acaba tendo que entrar na sociedade aí entrando em alguns mercados, viu, pessoal? Por quê? Porque o setor privado não tem incentivo para entrar. Então, de novo, olha aqui, bens públicos, defesa pública. Por que a defesa é pública no país inteiro e não privada? Porque não tem incentivo para alguma empresa chegar e fornecer, porque, enfim, quando um fornece, todas as pessoas já têm, tá? Porque o uso é não excluível e não rival. Então, o jeito é o governo fornecer o bem público. Tá? Então, todos esses produtos, esses serviços, né, bens e serviços, né, todos os produtos no qual você ocorre
tendo não excluível e não rivalidade entrar. Aí quem vai acabar tendo que entrar é o governo mesmo. E por isso que o governo precisa cobrar imposto dos outros setores, né? Para arrecadar dinheiro para poder fornecer bem público, tá? Como que o governo faz isso? Através de análise custo-benefício. Tá, quanto que custa ter a segurança pública no estado de São Paulo? Bom, eu preciso de viaturas, eu preciso de policiais, eu preciso de delegados, preciso disso, daquilo. Quanto que custa? 1 milhão por mês, 2 milhões por mês? Aí eu vou e cobro imposto do setor de, sei lá, automotivo, faço uma análise custo-benefício e com o dinheiro desses impostos eu pago esse bem público. Tá certo? Muito bem. E vamos lá, finalmente, para o último caso. E aqui a gente termina, já começa os nossos exercícios e atividade, que é o quarta falha de mercado, que é a ideia da informação imperfeita. Quando existe informação imperfeita? Na verdade, existe em dois casos típicos de informação imperfeita. Informação imperfeita, como o nome já diz, olha, não está perfeita totalmente a informação para as pessoas que participam do determinado mercado. Tem alguma imperfeição na informação. Como assim? Vamos lá. O primeiro caso é de informação assimétrica. Assimetria significa, né, que não é simétrico, ou seja, um lado está mais do que o outro. No caso da número 1, informação assimétrica, no mercado, uma das duas partes tem mais informação do que a outra sobre o produto. Porque pensa bem, normalmente, quando tem um produto, né, igual esse daqui, um celular, o produtor, o vendedor sabe quanto que custa para fazer isso, quanto que, enfim, sabe todas as informações sobre o produto e você também sabe o preço da concorrência. Se eu quiser comprar um outro celular igual a esse, eu vou pagar, sei lá, um preço semelhante ou mais caro. Eu tenho as informações todas. O duro é quando, numa transação econômica, uma parte sabe mais do que a outra sobre, por exemplo, a qualidade do produto. Eu sei mais sobre o produto do que você. A oferta sabe mais do que a demanda, ou a demanda sabe mais do que a oferta. Esse vai ser um caso de informação assimétrica. E o exemplo clássico é o setor de automóveis usados. Não de automóveis novos. Por quê? Porque quando o automóvel é novo, ele acabou de ser produzido, né, novinho em folha. Inclusive, as empresas falam: olha, automóvel novo, você comprou, se der algum problema, você traz aqui, a gente substitui o automóvel ou troca a peça. Enfim, você está com um automóvel novo, ele é novinho. Eu sei a qualidade do automóvel novo e o vendedor, a empresa que produziu, também sabe a qualidade do automóvel. Então, eu posso lá comprar sem piscar, sem medo. Vou lá e compro o automóvel mesmo. O duro é que automóvel usado não é assim. Pensa num automóvel de 10 anos aí, sei lá, um Corsa de 2000, do ano 2000, 20 anos. O Corsa do ano 2000 tem 20 anos. Totalmente usado, né? Bom, aí então tá lá vendendo 5 mil reais. E aí, você compra? Pensa aí, você para e pensa, né? Comprar um Corsinha 5 mil reais. O preço parece ser razoável, acho que eu vou comprar sim. Só que você, enquanto comprador, não sabe muito sobre a qualidade daquele carro. Você só sabe que ele é um Corsa ano 2000, um carro usado, né? Agora, o vendedor, sim, talvez vai saber mais do que você sobre a qualidade daquele produto. Né? Às vezes, o vendedor né, tem a ideia de que, sei lá, o carro ele foi um carro que foi judiado, foi muito rodado, andou, sei lá, 600 mil quilômetros, aí o cidadão mexeu lá e marcou só 100 mil quilômetros, ou seja, um carro que está prestes a dar uma quebrada violenta, ou seja, baixa qualidade. Então, a informação assimétrica, no caso de mercados de automóveis usados, de onde vem a assimetria? Sobre a qualidade do produto. Uma parte sabe mais do que a outra. O vendedor sabe mais sobre a qualidade do automóvel usado do que o comprador. E aí pode acontecer de até o mercado não ter quase nenhuma venda ou ter pouquíssima venda. Por quê? Porque
quem em sã consciência vai querer comprar um automóvel usado, sendo que o automóvel está super ruim, né? Agora, essa é uma fonte de informação imperfeita. Existe uma solução, né, de mecanismo de mercado, existe talvez até mais de uma. Eu vou falar a solução principal no primeiro caso aí, é a existência de garantia da qualidade ou seguro de garantia de qualidade, né? Ou seja, o Corsa te dá uma garantia de 1 ano, que se der algum problema nesse 1 ano, você vem e traz de volta. Aí você fala, mas só 1 ano? Bom, mas talvez 1 ano, R$ 5.000 seja o quanto eu estou disposto a pagar por um carro que rode 1 ano. Então, de repente, isso daí já resolve o problema da ineficiência, porque um mercado de informação assimétrica é ineficiente. E aí estamos tentando corrigir como? Com por exemplo, um seguro de garantia de qualidade. Então, os seguros servem para isso. Seguro de 5 anos, ou de 2 anos, ou de 1 ano, que seja, né, para a compra do produto, ele resolve parcial ou totalmente a questão da informação assimétrica. Porque aí, se der um problema no próximo 1 ano, 2 anos, eu uso a garantia e vou lá e troco. Tá? Note que não é uma solução para sempre, né? Porque é só o período da garantia que vale essa solução. Então, esse é o primeiro caso de informação imperfeita. O segundo caso é quando existe risco moral. O moral hazard do inglês é esse segundo caso. Como assim risco moral? O nome ele é meio estranho, mas a ideia é o seguinte. Então, vai existir uma questão de informação imperfeita quando, para ser feita alguma coisa, né, como é que fala? Quando vai ser feita alguma operação de mercado, você não sabe, você não tem a informação total se essa situação de mercado está sendo exercida mesmo ou não. Eu não tenho como saber. Uma parte do mercado sim, outra parte não. Pensa numa oferta e demanda de contratar uma pessoa para executar uma determinada tarefa. Eu moro aqui em São Paulo e eu tenho um sítio lá longe, né, 700 quilômetros de distância, lá em, sei lá, São José do Rio Preto, no noroeste de São Paulo. Aí eu moro em São Paulo, mas eu contrato você lá em São José do Rio Preto para tomar conta da minha fazenda, da minha fazenda direitinho. Beleza, oferta e demanda, mercado de trabalho, eu contrato e eu pago para você e você vai lá e toma conta da terra. Certo? Certo, e não sei se é tão certo assim. Será que a pessoa que foi contratada para fazer isso está cuidando mesmo? Ou ela só vai lá de vez em quando, recebe R$ 1.000 por mês, mas ela vai lá de vez em quando e só faz uma limpeza bem, bem fajuta, né? Então, risco moral é isso, quando uma pessoa contrata alguém para executar uma tarefa, mas não tem como acompanhar efetivamente o resultado da execução dessa tarefa. Tá certo? Novamente, se você morasse em São José do Rio Preto e a tarefa e a coisa fosse ali perto, você teria como checar, né? Aí não existiria informação imperfeita. O duro é quando você não tem como checar e se a tarefa está sendo executada de maneira correta, né? Isso aparece em várias situações de mercado, não só aí, né? Mercado de trabalho, consultoria, ou mesmo dentro de uma empresa, né? Um chefe, principalmente agora nesse negócio à distância, trabalhando à distância, o chefe te contrata e tem condição de saber se você paga um salário para você de 2.500 como contador e você está fazendo as coisas direitinho mesmo, né? Então, essa questão de risco moral aparece nesse sentido, né? Eu não sei se a pessoa que eu contratei para fazer isso está fazendo realmente. Tá. Como fazer para resolver esse problema? A ideia de colocar um incentivo financeiro para que no contrato a tarefa seja efetivamente executada. Então, vamos supor, ao invés de eu pagar R$ 1.000 para aquele cara tomar conta da fazenda lá em São José do Rio Preto e tomar conta direitinho, eu coloco assim, olha, eu vou te pagar 200.
Ah, mas 200 é muito pouco, pelo amor de Deus, eu não, não aceito. Não vou fazer esse trabalho. Não, peraí, calma, você não entendeu. Eu vou pagar 200, mas assim, cada vez que você me mostrar no fim do mês que você limpou e executou tudo direitinho, eu pago mais 800. 800 a mais. E como que eu vou fazer isso? Ah, não sei. Tira foto, manda foto pela internet, a gente combina, coloca uma câmera, eu vejo via Skype, você me apresenta, ou você me apresenta resultados de algum outro modo. A ideia é essa. Se houverem resultados, você dá um incentivo financeiro. Se não houverem resultados, você não dá um incentivo financeiro. Essa é a ideia de corrigir a questão do risco moral. Sabe como que as empresas fazem quando você, isso que eu falei, eu contrato uma pessoa, pago o salário de 5 mil, só que eu não sei se meu funcionário está sendo tão bom assim? Criar incentivos financeiros caso atinjam metas, né? Isso é bastante comum nas empresas. Eu mesmo trabalhei na Vale, a Vale tinha metas no fim do ano, e é assim, você só ganha o bônus no fim do ano se você atingir essa meta que foi feita no começo do ano. Então, o que acontece? Tá, a pessoa recebe o salário durante o ano direitinho, tá, recebe, mas ela não vai ser folgada, né, e parar de trabalhar forte durante o ano, por quê? Porque senão não atinge a meta. E ela tem incentivo financeiro de atingir a meta, que é o pagamento do bônus lá no final do ano. Então, é um modo de lidar com essa questão de risco moral, né? Esse tipo de informação imperfeita, ou seja, a ideia do incentivo financeiro. Beleza? Então é isso, tá? Vimos 4 situações de falhas de mercado e soluções para essas situações de falhas de mercado. Aí vamos ver um exercício só hoje e eu já passo para vocês uma atividade aí para entregar quando for possível. Daqui a uma semana, melhor dizendo. A questão 13 do livro é uma questão de múltipla escolha, e A, B, C ou D, se está certa, né? Quanto a como o governo deve agir na economia. Tá? E aqui estou dizendo, justificando a intervenção do Estado, uma das razões é a inexistência de externalidades. Ou seja, o governo pode intervir na economia se existirem externalidades, tá certo? Isso eu já falei para vocês, positiva ou negativa. Quanto às externalidades, pode-se afirmar que, 2 pontos, A, B, C, D, E. Vamos ver. A, só ocorrem quando há bens públicos envolvidos. Externalidades. Não tem nada a ver, né? A externalidade, ela ocorre em vários casos. Por exemplo, lembra da poluição? Aquele exemplo lá que eu falei do poluindo do Rio? Poluindo do Rio era um mercado privado, era uma empresa de detergente que vendia 1,79 e as pessoas compravam a esse preço e compraram 1 milhão de unidades durante o ano, lembra disso? E não é uma questão de bem público, era um mercado privado. Então, externalidade ocorre tanto em bens privados quanto em bens públicos. Então, letra A não é. Letra B. Uma pessoa com uma doença transmissível deve ser isolada, como o coronavírus, por exemplo, pois causa externalidade. Sim, externalidade negativa, né? No caso, ela é transmissível, então pode passar para outras pessoas e que não tem essa externalidade negativa, então ter uma doença é um caso de externalidade negativa. Então é o item B. Mas, então, certamente é o B, mas vamos ver o C, o D e o E também, vamos ver o que eles estão falando. Item C. Única maneira de resolver o problema da poluição atmosférica pela indústria é proibindo permanentemente a emissão de gases tóxicos. Então, proibir, né, é uma das soluções, mas não é a única solução. Outra solução é colocar filtros para limpar essas emissão de gás tóxicos. Ou a outra é cobrar um imposto bastante alto, né, alto o suficiente, que vai fazer com que a empresa queira tratar a questão da poluição atmosférica, tá certo? Você cobra um imposto bem alto, vai falar assim, não, peraí, compensa eu tratar a poluição atmosférica, aumenta o meu custo, mas pelo menos não paga esse imposto tão alto. Então, não é uma maneira só. Então, item C não está certo. Item D.
Os ruídos de bar e as noites são uma externalidade para os vizinhos, o que só pode ser resolvido proibindo o ruído nos bares. Bem, olha, o ruído em bar é uma externalidade negativa, não sei se vocês pararam para pensar. Por quê? Porque eu estou lá embaixo no bar, oferta e demanda. Oferta, né, de música com bebidas, comidas, demanda são as pessoas que querem lazer, se divertindo. Só que tem uns terceiros que estão sendo prejudicados, que não fazem parte dessa transação aí de bar, do bar, né, de oferta e demanda, que são os vizinhos. Os vizinhos, eles moram ali perto. Aliás, muitos vizinhos nem querem que tenha bar perto, justamente por conta disso. Porque o ruído de bar, ruído de restaurante é externalidade negativa, tá? E aí, como resolver a externalidade negativa? Proibindo os bares? Não. Você pode pagar um imposto alto. Não é tipicamente o que os países fazem, não, mas você pode cobrar um imposto alto de modo que o bar vai fazer menos ruído, tentar fazer menos ruído, ou seja, talvez operar até um certo horário, ou então funcionar mais dentro do que fora, porque tem bares que funcionam de fora, né? Alguns bares colocam, sei lá, algumas coisas acústicas, sabe? Isolante acústico, umas paredes de isolante acústico, que é a solução mais comum funcionar. Então, um bar fechado funcionar dentro com isolantes acústicos para resolver esse tipo de problema. Ou então, a solução melhor mesmo, sabe qual é? Os bares se localizarem em regiões da cidade onde é menos residencial ou talvez não seja residencial de maneira alguma. Eu lembro que aí em São Paulo, né, numa época em que a gente ia nas baladas, aí, as danceterias que chamavam na época, as danceterias eram uma boa parte delas em locais onde durante o dia era ou comercial ou era industrial, uso industrial, uso comercial, ou seja, não tem residência, as pessoas não moram ali. Então, resolve esse problema, certo? Porque você não está prejudicando ninguém. Enfim, tem cidadão tentando dormir e você do outro lado lá bebendo e gritando, falando alto, certo? Então, o item D não está certo e não é o único tipo de resolver proibindo. Você pode permitir em outras regiões, você pode colocar imposto, você pode colocar, exigir isolantes acústicos. E, na vida real, só há realidades negativas. Não, existem externalidades positivas também. Uma externalidade positiva é a educação. Um exemplo que eu já mencionei para vocês é a externalidade positiva mais famosa, mais comum. Existem outras também. Então, o exercício 13 do livro é a letra B. E aí eu coloco para vocês uma atividade para fazer aí, relativamente fácil, aí não é difícil, não. São 4 perguntinhas explicando o que é externalidade, explica a diferença entre externalidade negativa e positiva, que são bens públicos, etc, etc, como resolver o problema do carona e a questão das falhas de mercado quando existe informação imperfeita. Tá certo, pessoal? Então, daqui a uma semana aí, vocês, por favor, entreguem até daqui a uma semana a atividade 8. E, e por hoje é só. Na semana que vem, a gente começa a falar também de macroeconomia, começa a aula de macroeconomia, tá? Hum, é isso. Então, muito obrigado